Deixa eu dar um testemunho. A gente foi na praia sexta-feira e a gente tem ido lá já 6 sextas-feiras seguidas. Até a sexta-feira do furacão, que alguns estavam viajando, nós fomos lá e, pasme, nós nadamos. Pegamos jacaré, o mar estava agitado, tinha ondas desse tamanho, não é? E a gente teve lá um momento profético, que a gente soprou o furacão com bastante eficiência. Você veja que ele passou longe da gente. Glória a Deus. Mas um pouquinho de sopro ele não passava. Ele não passava. E aí, lá a gente, na praia, a gente tem tido a oportunidade de profetizar, declarar. E ontem, sexta-feira, eu estava lá e eu olhava para aquela torre e o Espírito Santo falava comigo assim: olha para essa torre. Essa torre é importante para você. E o pessoal me pediu para dar uma palavra e eu dei uma palavra sobre Torre Forte. Vocês estavam lá? Quantos estavam lá? E aí a gente fez algo bastante interessante. Nós subimos todos a torre. Quase que a gente foi todo mundo preso, porque não pode. E lá naquela torre a gente batia nela, a gente profetizou, a gente declarou. E de lá eu fui para Miami ver minha casa. Eu tenho uma casa lá que está à venda. E na frente dessa casa tinham 3 árvores gigantescas. Uma no furacão Katrina caiu em cima da minha árvore, com os meninos dentro de casa, mas ela não quebrou nada. A que estava bem na frente da minha casa. Caiu em cima da casa. Caiu em cima da árvore? Caiu em cima da casa. Caiu em cima da casa, ela deitou e eu vi o livramento de Deus naquele furacão Katrina. Nesse agora, a gente recebeu um e-mail dizendo assim: olha, algumas árvores caíram em cima das casas. Então, nós vamos estar trabalhando e tal. E aquele e-mail mexeu um pouco comigo. E eu estava precisando ir lá para ver se não tinha entrado água na casa. Eu digo: você pode sentar aqui, filho, vem para cá. Pedrinho também, ó, tem 2 vagas aqui, ó. Enche esse lugar aqui. Amados, quando eu cheguei lá com frio na barriga eu fiquei, com frio na barriga quase que eu tive um piripaco. Tinham 2 árvores gigantescas em cima da minha casa. O Léo foi comigo. A grossura das árvores, gente, desse negócio assim. Tirei fotos, depois vou mostrar para vocês. E aí, quando eu cheguei dentro da casa, comecei a procurar os buracos, porque era muito grande a árvore, e eu não vi buraco nenhum. Quando eu olhei para a calha é um negócio de metalzinho que fica ali, nem a calha amassou. A única coisa que quebrou foi a dish. Eu percebi que o anjo não gosta da dish, da antena. Ele não gosta de novela, ele quebrou. A única coisa que quebrou foi a ponteira da dish, tamanho livramento. Caíram 2 árvores. O do vizinho quebrou a cerca, derrubou a cerca e ela veio para a direção da minha casa. A outra veio, as 2 árvores se encontraram em cima da minha. Mas 10 mil cairão ao teu lado, 1000 à sua direita, mas tu não serás atingido. E ali naquele lugar eu entendi que torre forte é essa, que o nosso Deus é a nossa casa, é um lugar seguro, porque Deus cuida da gente, amém? Amém? Até nas tempestades. E eu não podia deixar de falar sobre tempestades, amados. A gente viveu dias aí incríveis de aprendizado, dias de ensino. A tempestade ensina muito, a tempestade faz parte da minha e sua vida. Você já passou por algumas tempestades. Você sabe na história bíblica que Noé passou por uma grande tempestade. Essa tempestade de Noé é a categoria 100, né? Era um dilúvio. E depois de lá Deus falou assim: eu não vou destruir a terra mais com dilúvio, não é mais com água, é com dilúvio. Não é? Então, volta e meia a gente passa por tempestades, nós passamos por uma agora. O José está aí procurando, querendo saber o que aconteceu com Maria. Maria está indo atrás dele para explicar para ele que ela está grávida do Espírito Santo. E o fato é que nós vamos aqui na Flórida. Quem mora aqui há muitos anos como eu, Paulo Abreu, quem mora aqui há mais de 20 anos? Levanta a mão aí, Léo. Esse pessoal que mora há mais de 20 anos já está revelando um pouco da idade. Já passou por quantos furacões aqui? Um monte. Não sabe nem mais dizer quantos. Quantos, Paulo? Uns 4 ou 10. E todos eles ensinaram muitas coisas para a gente. Nesse, particularmente, eu aprendi que os tornados que são formados, e que eles falam assim, essa área de tornado, são tornados de categoria menor. Porque quando eu pensava naqueles tornados lá do Alabama, lá do centro dos Estados Unidos, que são tornados com ventos de 300 km por hora. Esses tornados que são gerados aqui, isso eu fui aprender agora. São tornados de categoria menor, com os ventos do próprio furacão, são tornados menores que não fazem o dano e estragam tanto quanto um tornado desses que aparece lá. Só para quem está do lado de fora. Do lado de fora esse tornado arrebenta. Arrebenta. Para quem está dentro da casa, exatamente. Para quem está dentro da casa, está com shadows. E aí você sabe agora a necessidade que é ter um shadows ou uma janela à prova de furacão. Amém. Amém? Você sabe que quando o furacão aponta, você tem que ter um lugar para você sair, se for necessário.
Você sabe que você precisa de mantimentos em estoque, água em estoque, porque todas essas coisas acabam. Você sabe que você precisa de um gerador. Você sabe que essa é a história da sua vida e da minha vida. Eu já passei por algumas tempestades, você também já passou por algumas tempestades, e eu queria aproveitar esse momento e aprender com elas. E a Bíblia diz em Atos, no capítulo 7, abre a sua Bíblia aí no telefone, eu sei que poucos têm a Bíblia de papel, só a Simone, pelo que eu estou vendo. E os crentes têm a Bíblia de papel, os tecnológicos têm a Bíblia no telefone. Abre aí em Atos, capítulo 27. Quando você achar, diz amém. Abriu? Leia aí o versículo 20 comigo, preste atenção. Não aparecendo nem sol, nem estrelas. Por quantos dias? Por quantos? Atos 27. Atos 27, versículo 20. Diz assim, não aparecendo nem o sol, nem as estrelas, por muitos dias. E continuando a abater-se sobre nós, qual é o tamanho dessa tempestade? Grande. Tem tempestade de tudo quanto é tamanho, você sabe que tem categoria 1, 2, 3, 4, 5 numa escala, e categoria 4 e 5 é categoria catastrófica, categoria 1, 2 e 3 dá para você ficar em casa. É isso aí. Não precisa sair? Não. Categoria 1, 2 e 3 dependendo da área. A área A e B, eles vão mandar sair mesmo, sempre categoria 1, 2 e 3. Área C, D e E, essa área que eu estou aqui provavelmente é E ou é D. É D ou E? Essa área? Eu acho que deve ser D ou E. É o D ou E. Então, área costa da praia, A. Pouquinho mais para dentro, B. Pouquinho mais para dentro, C. Aqui no Everglades, onde eu estou, E. Essa área eles não mandaram evacuar. E eles normalmente mandam evacuar mobile home, área B e C e área de inundação. Se você não está em nenhuma dessas três áreas, você pode falar para a pessoa que está falando assim, aqui estou, aqui me vou quedar, não se preocupe. E eu sei que alguns irmãos, eles gostam de viajar, ter um tempo em família, para ir para Atlanta, ir no maior aquário do mundo. Quantos sabem que em Atlanta tem o maior aquário do mundo? É maravilhoso ir naquele aquário. Tem 3 baleias tubarão lá dentro, custa $45 para entrar, é uma beleza por pessoa. Você passa o dia inteiro lá, já estou dando o roteiro turístico, quando você for evacuar, vá para Atlanta, um lugar maravilhoso. Amém? Só que essa tempestade do Paulo aqui, ó, é um pouquinho caro. Essa tempestade aqui, ela era grande. E o problema dessa tempestade é que nem tinha sol e nem tinha estrelas. Quantos sabem que a navegação nessa época, aqui nós estamos falando de 2000 anos atrás, era feita obrigatoriamente por estrelas e pelos... Ou seja, eles não tinham por onde se orientar. Por isso eu coloquei o título dessa mensagem, Ao Som das Tempestades. A única coisa que orientava eles era, enquanto eu estiver ouvindo esse barulho de vento pancada, eu não tenho o que fazer. Repita comigo, ao som das grandes tempestades. Eu fui lá fora várias vezes, pode me exortar. Eu gosto de tomar banho de furacão. Quantos tem essa mania maluca? Eu vou lá, eu abri a porta aqui, saí por dentro e deixei o vento bater. Eu acho que tem outro maluco aqui comigo, tem outro maluco ali também, tem um maluquinho ali. É bom demais tomar banho de furacão, gente? Não. É uma oportunidade. Não? Quem falou não? Dá um medinho. Mas aquela coisa, aquela força, aquela adrenalina, né, mano? Aquele... E os cabelos, quem tem cabelo? Oh, Jesus, que coisa forte. Eu recebo aquilo ali e falo, Deus, o Senhor é poderoso demais. Porque a vida da gente estava assim, manso lago azul algumas vezes mar fremente. Agora nós estamos vivendo um vento violentíssimo. Dá um medinho, a gente tem essa experiência. Agora quero falar que essa situação é, às vezes, dentro da sua casa. Não é do lado de fora. É no seu casamento. É na sua vida financeira. A tempestade vem, começa a girar com um vento assustador. Então essa ministração, essa palavra, ela fala de um tempo de adversidade. Ela fala de um tempo em que ensina
que nos nossos relacionamentos nós vamos passar por tempestades. E isso acaba gerando em nós, sabe o quê? Fé e vida. Acaba gerando na gente resiliência, acaba gerando na gente a capacidade de sobreviver no meio da adversidade, da dificuldade. Por isso que quando a gente escuta o barulho de uma tempestade, a gente sabe que algumas delas não nos incomodam, mas algumas delas causam um terror, um pavor. A gente aprende com o apóstolo Paulo que nessas situações nós temos alguns protocolos a seguir. O governo vai dar protocolos aqui para a gente o tempo todo. Charles, evacuação, saco de areia. Na vida espiritual, também nós precisamos desses protocolos. Porque se a gente não tomar cuidado, eu passei um furacão lá, categoria 2, o Katrina, esse que a árvore caiu lá em casa, e eu não pus Charles na porta. Eu falei, não, isso aí é categoria 2, tá beleza. O vidro fazia uma barriga. O vidro da sala fazia uma barriga. Eu imediatamente encostei um sofá no vidro, tirei as minhas crianças de baixo, levei para cima e a árvore caiu em cima da casa. Eu não estava preparado tecnicamente para esse furacão. Então, espiritualmente, quando você não está preparado para alguma situação, você sofre mais do que os outros. E Deus não quer que você sofra. Diga amém. Amém. O apóstolo Paulo também passou por grandes tempestades. Ele era um cara que foi criado aos pés de Gamaliel com muita sabedoria, com muita inteligência, com muito ensino, mas ele perseguia os cristãos. E ele passa pela primeira grande tempestade da vida dele, que a Bíblia relata, é quando, perseguindo os cristãos, ele dá de cara com Jesus e Jesus o deixa cego. Foi Jesus que cegou Paulo, como uma alusão à cegueira espiritual que ele vivia. E aquelas escamas só foram tiradas dele quando alguém enviado por Deus, destinado por Deus, orou por ele. A importância da gente estar junto é que um ajuda o outro a tirar as escamas dos olhos. Então faz um ato profético aí, fala, Deus, tira as escamas desse irmão aqui, pelo amor de Deus. Irmão cheio de escama, parece um peixe. Parece um peixe. Vê se ele está cheirando a peixe. Eu acho que não, eu acho que ele está cheiroso, ele não está cheirando a peixe hoje. E ele perseguindo Jesus, Jesus revela para ele qual era de fato a verdadeira divindade, porque ele estava perseguindo o Deus errado, estava fazendo tudo errado. Deus dá uma visão para ele e fala assim, Paulo, você vai sofrer um pouquinho, mas você vai cumprir uma missão. E se você não está cumprindo uma missão dada por Jesus, talvez você não tenha tido esse encontro ainda. Ou você talvez tenha tido um encontro com Jesus em algum momento da sua vida, mas precisa de uma correção. Paulo precisou dessa correção. E ele foi preso quando ele começou a pregar o evangelho. Presta atenção numa coisa aqui. Nem sempre tempestade é sinal de pecado. Paulo passou por uma prisão, Paulo passou por tempestades, cumprindo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus certinho, ali como tinha que ser feito. Ele passou por prisões. Paulo vai preso em Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele escreve no primeiro capítulo de Romanos assim, que vontade que eu tenho de ir em Roma. Ele manda uma vez, eu vou para Roma. O que ele não imaginava era como ele ia chegar em Roma. Mas ele já estava na rota dele. Ele dizia, eu vou para Roma, e chegar lá na Roma, eu vou para a Ásia. Eu vou usar Roma como rota de passagem. Só que Deus estava falando assim, Paulo, você vai para Roma sim, mas vão acontecer algumas coisas. Você pode escolher o destino, aprenda isso. Você pode escolher o destino, mas o que vai acontecer até você chegar ao destino, você não tem escolha. Amém? E aí ele diz assim, Atos 23:11, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem. Fala aí com a pessoa que está do seu lado assim. Ponha-se do lado dele. Quem estiver do seu lado, procura um do lado aí e fala, coragem. O Senhor mesmo se colocou ao lado de Paulo e disse assim, Robertela, coragem, mano. Coragem, mano. Coragem, porque assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, deverá testemunhar em Roma. Deus está sempre do nosso lado, querido. Ele está sempre do nosso lado, encorajando você para a missão, para a visão que ele tem, para o chamado que Deus deu a você. E eventualmente a gente perde a coragem. Por que Deus disse a Paulo coragem? Porque possivelmente ele estava com medo. A tempestade do cárcere em Jerusalém deixou Paulo com
Medo. O furacão, quando veio para cá, deixou muita gente com medo. E aí ele recebe de novo a confirmação do chamado. E Deus está sempre do nosso lado, nos encorajando, nos empurrando. Vamos lá, mano. Tem horas que a gente quer parar. Tem horas que a gente sofre com escassez. Tem hora que a gente sofre com abandono. Tem hora que a gente sofre com rejeição. E Deus está sempre falando assim, não. Coragem. Não para não. Então dá um empurrão na pessoa aí. Chacoalha ela do lugar. Fala, não para não. Não para não. Chacoalha, mano. Chacoalha esse cara aqui, ó. Não deixa ele. Chacoalha a irmã aí. Para não. Sabe por quê? Porque ele deu poder pra gente. Presta atenção aqui, ó. Por que Deus deu poder a Paulo? Para testemunhar em Jerusalém. Repare. Deus nos deu poder para testemunhar. Aonde? Na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. E que testemunha ele daquilo, do encontro que você teve com Jesus. Você teve um encontro com Jesus um dia na sua vida? Então agora você tem poder para testemunhar. Vão ter lutas, vão ter tempestades, mas Deus está dizendo para você, coragem, continua testemunhando. Aonde quer que você vá, dê o seu testemunho. Deus colocou um testemunho na vida de Paulo. Deus colocou um testemunho na minha vida. Outro dia eu encontrei o Paulo, contei para ele que eu tinha tido um câncer, ele ficou do jeito que ele é, assim, do jeito que ele está. Mas isso passa a ser contundente, concorda comigo? Eu tenho um testemunho para contar. E uma vez eu estava conversando com um milionário ateu e estava difícil. Eu falava alguma coisa e ele vinha com energia quântica. Eu falava outra coisa e ele falava do multiverso. Eu tomei uma aula de física tão violenta nesse dia. E eu falei assim, mas Deus me tirou das drogas e me curou de um câncer. Ele calou a boca. Aí eu pude testemunhar para ele. Às vezes a gente entra na via errada, a gente entra pelo lado que as pessoas te resistem. Mas quando Deus te dá poder para testemunhar, pode abrir a sua boca, conta o seu testemunho, as pessoas vão ouvir, está lá a semente lançada, amém? E Paulo recebe essa missão e ele está pronto para ir para Jerusalém. E o que acontece aqui é que ele é solto. Quando ele é solto, ele falou assim, apelo para César. Olha que Paulo, se ele fica calado, mano, ele ia para a praia, ia para um resort, ia para Disney. Não, ele foi fazer a besteira de falar apelo para César. Mas por que ele falou apelo para César? Era um recurso jurídico. Um recurso jurídico para cumprir uma missão. Havia uma brecha na lei ali, ele passou por essa brecha para exatamente chegar em Roma. Mas ele vai para Roma preso. E agora você vai entrar numa história de Paulo, num filme maravilhoso. Dá um roteiro de filme tranquilo aqui, que é um filme de uma navegação dentro de uma tempestade. É como se o furacão tivesse vindo, o Irma, e você pegasse um navio e fosse na direção do Irma. Quantos gostariam de fazer isso? Tem um cara que pega um avião, preste atenção, são pouquíssimos no mundo que fazem isso. Ele pega um avião que voa muito alto, com muito poder. Quantos sabem disso? E ele vai no olho do furacão e põe o avião lá dentro. Eles fizeram isso aqui algumas vezes. O pessoal da NASA. Não, o pessoal da NASA. Para medir as coisas. Para medir. Eles colocaram mais uma cadeira do lado. Se alguém quiser ir no próximo, você vai poder ir. Você paga uma passagem, você vai andar no olho do furacão. Uma experiência indizível. Uma coisa assim tremenda. Ele vai lá, mede a pressão do olho, porque isso determina a força, determina a direção. Então, Paulo é levado por Deus para o olho de uma tempestade. Da mesma forma que Jesus mandou os discípulos para aquela tempestade, quando ele resolveu atravessar de um lado para o outro, Jesus, na sua onipresença, onisciência, ele sabia que havia ali uma possibilidade de tempestade, e mesmo assim ele coloca os discípulos no meio da tempestade. Não é uma tempestade que está a caminho, não. Ali eram os discípulos a caminho da tempestade. E Deus, às vezes, vai fazer isso com você. Ele vai colocar você no olho de um furacão. Diga, aleluia! Me liberta, me livra disso. Às vezes não tem jeito. Nem que Paulo pedisse de joelho, clamasse, fizesse jejum de 40 dias sem nada, Deus ia dizer assim, essa tempestade foi feita para você. Aprenda uma coisa, a tempestade está na agenda de Deus. Ela está na agenda de Deus. E quando a tempestade está na agenda de Deus, não tem quem tire. Você pode até pedir, ameniza, mas você vai passar. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala, coragem, mano. Coragem. Você vai... Essa tempestade vai criar em você uma série de coisas importantes. Então eu vou ler agora o versículo 1 do capítulo 27. Quando ficou decidido, Paulo está preso, ele está indo agora para Roma, porque ele apelou, e ele está num navio cadeia, alguns presos lá de Key West foram evacuados nesse momento, isso acontece. Então Paulo está sendo levado para Roma,
e ele está no navio, e aqui a Bíblia diz assim, ó, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues ao centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Versículo 2. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Eu quero fazer uma ênfase a este amigo de Paulo aqui, chamado, amigo de Paulo, centurião, chefe, chamado Júlio, que ainda que seja uma pessoa inimiga de Paulo, por conta de ser o carcereiro, aquele que está levando Paulo preso, Deus faz com que ele haja com bondade com Paulo. Até os seus inimigos, aquele vizinho chato, aquela chefe que implica com você, Deus faz este cara agir com bondade com você, se ele quiser. Amém. E ele fez isso. Eu não sei se você entendeu, eu vou ajudar você a entender isso aqui. O cara, ele é o chefe da polícia que está levando os presos. Estão entendendo? Ele fala assim, Paulo, desce aí, vai numa loja, ou vai na casa dos seus amigos, e pegue o que você quiser para continuar essa viagem. Olha que cara bonzinho, queridos. Você lá tinha aproveitado esse momento e feito o quê? Pegado um avião para Jerusalém de volta. Ele deixou Paulo descer. Ele falou, vai lá. E aí o que a Bíblia diz? Que esses amigos de Paulo foram ao encontro dele e deram, ó, você precisa de um gerador, você precisa de uma garrafinha d'água, você precisa de um Charles, você precisa de um praúde. O que você precisa, Paulo? Ah, eu preciso de um desodorante, toma. Preciso de um barbeador elétrico, toma. Eu preciso de uma lupa, estou enxergando mal, de um óculos, toma. Eles supriram Paulo com a autorização do governo. Não é incrível isso? Sabe o que isso fala? Que na nossa trajetória rumo à nossa missão, nossa visão, Deus vai colocar pessoas do seu lado para te ajudar. Amém. Talvez ela esteja sentada do seu lado aí. E se ela estiver sentada do seu lado, fala assim, pode contar comigo, irmão. Você é nós suprindo você de alguma necessidade. Na hora que você precisar chorar aqui, ó. Na hora que você precisar chorar, encosta a sua cabecinha, Paulo, no meu ombro. Ai, Jesus apresenta pessoas com o objetivo de nos ajudar. Eles vão trazer refrigério, eles vão trazer para você visão, eles vão trazer para você missão, eles vão te encorajar, eles vão te animar. E eu me lembrei de uma frase que eu achava que era do Fernando Pessoa, quando ele dizia assim, ó, navegar é preciso, viver não é preciso. Quantos já ouviram essa frase? Já ouviu? Pelo menos aqui uma intelectual, glória a Deus. Fernando Pessoa dizia, navegar é preciso, viver não. E eu achava essa frase tão maluca. E aí eu dei um Google nessa frase e eu descobri que a frase não é do Fernando Pessoa, que é um poeta português muito famoso. Essa poesia tem a ver com Roma. E não é uma poesia, é uma frase de um general chamado Pompeu, que era um general ousado, corajoso, destemido, que fazia parte do Império Romano, na época que o Império Romano estava bombando no mundo. E esse general passa por uma crise muito grande de abastecimento em Roma, porque o Império Romano tinha crescido muito e a alimentação estava escassa, e os escravos começaram a se rebelar. E nessa rebelião de escravos causou no meio de Roma a necessidade de buscar alimento fora. E só tinha um jeito de buscar trigo, através de navegação. Só que naquela época não tinha bússola, não tinha nada. A maioria dos navios que saíam não chegavam. De cada 10 navios que saíam de um destino ao outro, chegavam 2, 8 afundavam. Então ninguém queria fazer parte da tripulação de um navio para buscar trigo, para deixar morrer. Aí o general gritou assim, olha, navegar é preciso, viver não. E ele, com essa atitude, ele liderou uma fragata de navios cheio de trigo, teve bom êxito na sua viagem e abasteceu Roma com trigo. Esse cara ficou um dos líderes do triunvirato do Império Romano por causa dessa atitude. Ousadia da promoção. Repita, por favor. Ousadia da promoção. Ele foi ousado, ele declarou, falou uma frase de efeito, a frase de efeito entrou, ele trouxe uma visão para as pessoas. Navegar é preciso mais do que viver. Se a gente não navegar, a gente vai morrer. Ah, mas se a gente navegar, a gente também morre. Vamos correr o risco. Ele correu o risco, se deu bem, e aí a gente aprende com ele a ter atitudes corajosas
no momento de adversidade. O que as tempestades ensinam? Primeira coisa, as tempestades nos ensinam a enfrentar adversidades na vida. Você vai passar por elas. Dificuldades em todas as áreas. Emocional, física, espiritual, financeira. E quando isso acontece, queridos, você tem que ter uma postura. Atos 27, versículo 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre. Repitam comigo, porque os ventos eram contrários. Porque na navegação o vento contrário é um grande problema. Porque naquela época não tinha motor de popa. Então toda a navegação era feita a favor do vento. E eu estudando um pouco sobre navegação, eu quis saber como é que se faz para navegar com o vento contrário. Porque quando o vento está a favor, você issa a vela estufa e empurra, dá a propulsão do navio. Com o vento contrário, como é que faz? Eles navegam em zigue-zague. Porque mesmo que o vento esteja contrário, sempre tem um vento ou outro tangenciando o vento contrário. Então ele vai pegando esses ventos tangenciados e navegam em zigue-zague. Agora, é um problema? É um problema. Vento contrário em navegação é problema porque a navegação vai ficar mais vagarosa, vai ficar mais perigosa, vai trazer esse desconforto de ir para um lado para o outro com o mar agitado. As ondas não vão estar ao seu favor, elas vão estar contra você. Então exige uma perícia absurda. Os ventos eram contrários. A sua vida vai passar por ventos contrários. A gente já saiu para pedalar aqui, maravilhoso, bicicleta no Everglades, vento a favor, 20 milhas por hora, você não faz força nenhuma, só deixa a bicicleta aí, é uma maravilha, mas a gente já pegou vento contrário. A gente foi a 20 milhas por hora e voltou a 7 milhas por hora, só para você ter uma ideia do que é vento contrário. Quando a vida te apresenta essa contrariedade, essa adversidade, Deus está dizendo para você que muitas vezes você vai criar a musculatura necessária através dessas contrariedades, dessas adversidades. Nem sempre é o diabo, nem sempre é o que você plantou, é porque normalmente isso acontece. Quem é da navegação sabe, eu estou em pecado porque o vento está contrário. Não, isso faz parte da navegação. E aqui você pode até sair, tá certo? Com o destino de ir para Atlanta. Quantos foram para Atlanta? Deixa eu conhecer vocês, os atlânticos. Por que você pensa essa cara, Simone? Não é? Porque você vai com o carrinho, vento a favor, você pega a 95 Norte, troca os pneus, tá super bem. Maridão tá no Brasil. Tadinha. Aí lá vai ela, sozinha com os meninos, mas o maridão tá indo, né? Tava chegando lá. Aí, queridos, o que acontece? Acaba a gasolina no meio do caminho, fura um pneu. Amarrado. Entra numa fila daquelas enormes, alguém bateu. O povo tem a mania de bater o carro, não sei porquê. E aquelas filas enormes, os meninos estão dentro de carro. Aí um deles fala assim, eu quero fazer xixi. Você está no engarrafamento homérico. O menino quer fazer xixi, acha uma garrafa para ele fazer xixi dentro da garrafa. Aí, meu Deus do céu, não tem a garrafa. Não é menino, é uma menina. Como é que a menina faz xixi dentro da garrafa? Vai bagunçar tudo. Vai... Vento contrário, você está viajando. Eu fiquei orando muito pela família do Paulo, da Silvana, porque quase 14 pessoas, isso deve ser uma maravilha, gente. Não é? Não quero isso, eu quero parar, eu quero comer, eu quero fazer xixi. Então os ventos contrários, eles não tinha vento, mas às vezes estava dentro da van. Você pegou, você gastou, você não sei o quê. Mas de vocês não teve nada disso, amém? Amém. Foi tudo vento a favor daqui até lá, diga aleluia, glória a Deus. Atos 27, 7, vou pulando aqui, mas eu quero que você escreva uma frase. Fazer a vontade de Deus não impede que passemos por contrariedades. Fazer a vontade de Deus não impede que você passe por ventos contrários. Atos 27, 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Ele está dizendo aqui que ele navegou em que velocidade? Vagarosamente. Eu quero que você reflita algo agora. Pensa aí, como é que está a sua navegação? Como é que está a sua vida? Ela está fluindo em que velocidade? As coisas estão acontecendo passo a passo ou elas estão vagarosamente sendo trabalhadas? Pensa aí em que velocidade de navegação você está.
Paulo poderia dizer assim, o vento a favor, o navio estava bombando, a gente estava indo para o destino. Ele não, ele atesta e ele confirma algo que muitas vezes é a história da minha vida e da sua. Tem horas da vida que o negócio fica devagar, quase parando. Você tem uma empresa, a empresa está bombando, pá, cliente, você não tem tempo, você acorda de manhã já atrasado, você produz o dia inteiro, a sua conta está uma maravilha, mas tem fases da vida, gente, que ninguém liga para você e quando liga é para pedir dinheiro emprestado. Você não tem um tostão e o cara liga para pedir dinheiro emprestado. O teu carro emprestado. E aí, queridos, a tua ferramenta emprestada, e você fala, meu Deus, eu estou precisando, e o cara está pedindo a semente. É muitas vezes aquela hora em que Deus está falando assim, você está andando devagar, porque eu te parei, porque eu quero corrigir sua rota. Eu quero trabalhar com você nesse momento em que, porque quando está tudo muito fluindo, você às vezes não pensa. Você deixa, como disse o Zeca Pagodinho, você deixa a vida te levar, ou vida leva eu, mas não é isso que Deus quer. Isso é coisa de música, de pagode de bêbado, não é? Nós não estamos mais nessa, amém? Nós largamos a cachaça, glória a Deus. Nós estamos agora não mais sendo discípulos do Zeca Pagodinho, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então fala assim, Espírito Santo me leva, Espírito Santo leva eu. Amém? E aí, queridos, isso em muitos casos, quando você começa a andar devagar demais, você já corre logo e tenta arrumar um trabalho. Você já corre logo e tenta mudar a sua rota. Necessariamente, quando estamos passando por um processo muito vagaroso, a gente tem a decisão, muitas vezes, de mudar o plano. E nem sempre é a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é que você passe por aquele momento mais devagar, para você dar atenção a outras áreas da sua vida. Às vezes o business está fraco mesmo porque Deus quer que você dê atenção aos seus filhos. Às vezes o business está fraco mesmo porque Ele quer que você construa uma torre na sua casa. Amém? Mas vamos seguir a viagem com Paulo? Atos 27, 10 a 11 diz assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, glória a Deus, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Vamos entender quem é quem aqui nessa história. Paulo é o quê? Preso. Além de preso, é um teólogo. Amém? Quantos concordam? Um teólogo. Um cara experiente, já tinha passado por alguns naufrágios. Ele tinha uma certa experiência de navegação. Eu trabalhei na aviação, sei da história de um cara que ele sentou no voo e ele estava indo para Porto Velho. De repente ele chama a comissária, aperta o botão e fala, plim, não, comissária, por favor, avisa o comandante que ele está errado. Aí a comissária riu e falou, o quê? Eu conheço a história. Pronto, Paulo está aí. Outro Paulo que conhece a minha história. Aí ela fala assim, meu amigo, isso é feito por carta aeronáutica, isso é feito com controle de bordo, isso é feito com autorização, e o comandante tem uma vasta experiência. Aí o cara virou para ela e falou assim, eu faço esse voo toda semana. E o sol está do lado esquerdo, hoje o sol está do lado direito. Ou esse avião está errado, ou o sol está errado. Então a senhora decide quem está errado nessa história. Aí ela parou e falou com o comandante. Quando ele falou com o comandante, eles estavam invadindo o espaço aéreo da Argentina e já tinha um caça para interceptar o avião. Se não dá tempo de comunicar, ele abate aquilo. Ele já estava quase assim, porque na aeronáutica, quando um jato intercepta outro avião, ele dá um sinal com a asa. Ou você retorna ou eu te abato. E já estava entrando nesse momento e o cara teve que fazer a volta. Paulo está se utilizando aqui da sua experiência para dar um conselho. E conselho significa algo prático na sua vida. Quer que eu traduza isso para a sua vida prática? É aquela placa dizendo assim, ó, curva acentuada direita, reduza para 30 milhas por hora. E você fala, não, eu não vou prestar atenção nessa placa, eu vou acelerar na curva, o carro vai capotar. Esse aviso de Paulo, esse conselho que nós recebemos e damos, significam placas de aviso. Agora, placa de aviso significa o quê? Que você deve atender ou não, que você deve preocupar com elas ou não. Agora, na nossa vida prática, presta atenção o que significa uma placa de aviso. A mulher já não quer mais falar com você direito. O marido já não mais te dá atenção. Seu filho começa a chegar todos os dias, 2, 3 da manhã. A sua empresa já não começa mais a produzir como produzia. Isso são avisos. Ainda não aconteceu a tragédia, mas o aviso já foi
dado. Então preste muita atenção às placas que Deus vai colocar na sua vida, porque Ele faz isso sistematicamente. Ele está o tempo todo colocando placas, usando pessoas, sinalizando, falando reduz, falando acelera. Cuidado para não desprezar essa, porque essas pessoas aqui, o comandante do navio, não ouviu. E aí eu entendo que tem dois tipos de gente que eu conheço. Tem gente que gosta de dar conselho, para gente que escuta conselho. Tem gente que não escuta conselho de ninguém. Conhece gente assim? Ele vai comprar uma casa, ele não procura saber, ele não se... Olha, essa casa aqui foi comprada por um outro cara, por uma outra empresa, e eles me deram 30 dias para sair. Eu liguei para 4 pessoas. Eu estou com uma carta para sair em 30 dias, o que eu faço? Eles me deram 4 conselhos diferentes, mas um disse assim, responda essa carta dizendo qual é a conta que eu devo pagar o aluguel. Eu ri com aquele conselho. Conversei com a Raquel, eu tenho um conselho para procurar outra casa, porque eu vou ter que sair realmente, não vai ter jeito. Eu ouvi conselhos de todas as naturezas, mas esse aqui eu achei interessante, porque ele é ousado, ele manda eu responder um pedido de saída com uma conta que eu vou pagar o aluguel. Gente do céu, os caras me responderam. O número da conta é o Banco of America, número tal. Fui lá e paguei o aluguel. Não é interessante? Paguei. No outro mês, paguei de novo. E eles perguntaram para mim, você quer ficar aí? Mudou. Mudou. Eu falei assim, eu depositei o primeiro mês e o último mês com o antigo dono da casa. Eles disseram para mim assim, vou honrar esse depósito. Então, além de eu ter recebido uma carta para sair, eu não saí, paguei aluguel e eles me honraram numa quantia fabulosa de depósito e último mês com o novo dono. Diga glória a Deus. Ouvi conselho, busquei conselho. Agora, vou eu embora. Não estava mais nessa casa que é a igreja, não estava usufruindo dessa casa que a gente gosta tanto, as escolas dos meninos são maravilhosas, eles estão aí fluindo, porque eu ouvi conselho. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado assim, você ouve conselho, meu filho? Lucas falou que quem não ouve conselho, ouve Gostei. Coicelho. Então, queridos, presta atenção. A ouvir não também. O Paulo ouviu um não. Então tem gente que se magoa quando ouve não. E fala, vou pular, e desiste da viagem, e não quer mais. Então aprenda com o Paulo ouvir não, porque um primeiro não pode significar depois, você estava certo. Pode haver um reconhecimento disso. Terceira coisa que eu quero falar é sentimento de impotência, de descontrole. Esse segundo ponto que eu acabei de falar é uma dificuldade relacional. Esse terceiro ponto que isso me ensina, que a tempestade me ensina, é um sentimento de descontrole, de impotência, é um sentimento de que eu não tenho mais condição de seguir com isso, eu não tenho mais o que fazer. Paulo vai passar por esse sentimento. Atos 27, 13 a 15 diz assim, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejaram, por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Presta atenção, Paulo falou que ia acabar tudo, ia quebrar tudo, e aconteceu exatamente o contrário. Começou a soprar um vento suave, um vento sul. E eles falaram que beleza, Paulo estava errado, bem que eu falei que ele era um tagarela, ele se mete na vida onde não é chamado, ele se mete na vida dos outros, ele devia tomar conta da teologia dele, e está tudo ótimo, levanta a âncora, vamos que o vento está a favor, diga aleluia, glória a Deus, Paulo estava errado, a gente que estava certo. O problema é essa história aqui, ó, pouco tempo depois. A vida às vezes está deixando você fluir, que é uma beleza. Aí veio pouco tempo depois. Repara o que aconteceu? Desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Quem é do Nordeste? Quem é do Nordeste aí? E aí o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos a manobra e ficamos à deriva. Eu vou contar uma história para vocês rapidinho que eu fiquei à deriva. Eu peguei um caiaque em Vitória e fui dar a volta. Eu estava hospedado num lugar e aluguei no outro. E era uma baía e tinha uma parte da ilha aqui. Eu ia só fazer isso aqui, ir lá na ilha, comprar um misto quente e voltar. Amados, quando eu fiz a curva, o vento me pegou. Esse vento da ilha, esse vento do Nordeste me pegou e eu virei o caiaque e comecei a remar na direção do hotel que eu estava. Só que eu remava, e olhava para o lado e estava no mesmo lugar.
Falei, tem alguma coisa errada. Comecei a remar mais forte. E eu remava e estava no mesmo lugar. Depois, quando eu colocava o remo parado, eu sentia que o caiaque ia indo para trás. Eu peguei um vento de frente com o caiaque. Minhas forças acabaram. E eu fui mar adentro com o caiaque. Eu desisti. Fiquei à deriva. Quando deu meia hora, eu estou vendo um cara vindo num barquinho. Agora eu já não estava vendo mais nada. Eu estava muito longe. E lá vinha o dono do caiaque que eu tinha alugado. Mas ele me xingava a 5 quilômetros de distância. Ele falou, vai me matar. O que é que você está fazendo, seu irresponsável, seu maluco? Eu estou traduzindo para o português assim. Mas... seu filho da mãe, filho do pai, filho do Espírito Santo, era filho de todo mundo. Aí, quando ele me pegou, amados, ele me jogou na água. Aí pegou o caiaque, botou dentro do barco e deixou lá, eu nadando, em alto mar, naquele negócio, se aprender. Fez bullying comigo, me torturou. Me jogou lá e eu fiquei nadando, subindo, descendo. Ele falou, você não vai me salvar não, eu vou deixar você um pouco aí para você aprender. A seguir regra. Eu não falei para você não sair da Bahia? Falei, mas eu ia chegar lá em grande estilo, lá no meu hotel, né? E ele me deixou à deriva. Tem horas que a vida faz com que a gente se sinta exatamente assim. Você cansa do seu relacionamento, você cansa do seu casamento, você cansa da sua profissão e você cruza os braços. Agora deixa eu falar uma coisa, quando você cruza os braços, você está em situação total de descontrole. Você está à deriva. Você está num lugar terrível, em que agora a maré leva você para onde você está. Não é uma situação confortável, porque na vida nós queremos ter o controle das coisas. A situação aqui é descontrole total, portanto uma situação muito desconfortável. Você não tem o controle. Quando você trabalha, tem um salário, está tudo controladinho. Mas quando você vive pela fé e você é self-employment, ou você está vivendo como empresário, eventualmente você quer que o dinheiro entre, mas se o Deus não tocar no cliente, o dinheiro não entra. E essa é uma situação bastante desconfortável, de descontrole. E aí eu aprendo uma coisa muito interessante quando eu estou nesse lugar. Às vezes, você está numa situação que Deus quer mudar a sua rota, ou você está em pecado. Eu vou usar essa expressão aqui, está em pecado. Você está achando que está tudo bem, Deus deixa de repente você ir mais um tempinho, e aí a conta vem. O apóstolo Paulo está dizendo sobre algo na nossa vida que muito parece com o Davi, quando ele resolve fazer o censo. Vocês escutaram uma pregação minha 2 domingos atrás? Quando ele resolveu fazer o censo, ele ficou 9 meses fazendo o censo, não aconteceu nada. Quando o general chegou com o número, o exército é 1,3 milhão, a casa caiu para ele. 9 meses depois. Então eles foram um vento suave durante um tempo, achando que Paulo estava errado, mas Paulo estava certo e esse lugar leva você a tomar decisões difíceis. Quarto ponto meu. A tempestade te ensina a tomar decisões difíceis. Não foi fácil sair daqui, foi? Quem saiu? Você ficou, você saiu. Não é uma decisão difícil de tomar? Você ficou. Não é uma decisão difícil? Eu saí, mas voltei. Aí. Mais difícil ainda. Cruel. É cruel. Tinha um irmão aqui em casa ontem dizendo assim, no próximo furacão pode vir um dilúvio, eu não saio daqui. Ele se arrependeu. Tem mais algum irmão que se arrependeu também. Foi muito vagarosa. Foi muito vagarosa. Então, tem vento contrário. Só se for categoria 8, com o olho passando aqui dentro, é que eu vou tomar. Tem gente tomando essa. São decisões difíceis que a vida coloca você. Mas às vezes a decisão difícil é eu fico aqui, eu mudo. Eu mudo de cidade. Eu fico nos Estados Unidos, eu volto para o Brasil. Que decisão difícil. Porque ela envolve muita gente. Se fosse só a gente, não, agora tem gente dependendo da gente. Né? Eu fico nesse emprego, eu vou para outro. Eu fico nessa cidade, eu vou para outra. Eu compro um carro, eu caso. Já tem, né, meu? Essa decisão não é difícil. Para ela é uma decisão fácil. Já tem agora. Só casar, Mas eu caso com o João ou eu caso com o Mané? É difícil? É difícil. Os dois, decisões difíceis. Sendo Tico, tá bom. Tico. Sabe por que são decisões difíceis? Porque elas exigem abnegação. Abnegar é desistir de algo, é perder para ganhar. Entende isso, não? Olha Atos 18, 19 do capítulo 27. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Você tem alguma área da sua vida que está descontrolada? Pensa aí um pouquinho.
Tem alguma área na sua vida que você está precisando receber o controle de volta? Hoje é o dia de receber esse controle, amém? Porque Deus não quer que a gente fique descontrolado por muito tempo. Essa é uma situação passageira. Tem que ser passageira. Amém. Não pode ser constante. Porque se é constante, causa prejuízo de todas as sortes. Aqui está tendo prejuízo financeiro. Eles são obrigados aqui a lançar fora a carga. Agora, o que é a carga desse navio? Eu fui estudar, sabe qual era? Basicamente a carga nesse navio? Roupa e comida. Eles iam ficar pelados e sempre com fome. Olha que decisão difícil. Por que é uma decisão difícil? Porque, como era comida e roupa, eles iam ficar gordos e mortos, ou magros, em jejum e vivos. Eles optaram por jogar toda a comida fora. Eles ficaram mais de 14 dias sem comer. Tinham 276 pessoas nesse navio. E gente pra caramba, precisando comer, precisando ter energia para mexer com a embarcação. Paulo vai ter que ministrar sobre eles depois, mais na frente. Mas aqui nesse momento eles jogaram toda a comida fora. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus assim, gente, cuidado que você vai colocando na sua garagem, e literalmente isso acontece muito nos Estados Unidos, que é o campeão mundial de garagem de céu, eles vão acumulando coisas dentro das garagens. Quando já viram garagem dos povos aqui, né? Eles vão acumulando, mas isso também significa que eu posso acumular na minha vida, não sei se você entende disso, Gil, lixo emocional, traumas do passado, relacionamentos que aconteceram, que você vai botando dentro de você, e aquilo você vai arrastando aquilo, e aí tem uma hora que Deus fala, ou você joga isso fora, ou isso vai te causar um prejuízo enorme, até financeiro. Você vai ficar depressivo e vai parar de trabalhar. Olha o exemplo aí que um trauma emocional causa prejuízo financeiro. Então nós temos que aprender a jogar comida desnecessária que a gente comeu fora. Nós temos que largar isso. Não estou dizendo para a gente largar imediatamente como um passe de mágica, porque não é possível. Esse processo de perdão, esse processo de liberação, ele demora, mas ele tem que ser feito um dia. Ainda que doa um pouquinho, é feito um sino que eu solto a mão e ele para de badalar um tempo depois. Quantos estão entendendo? Então, quando você tem que tomar a decisão difícil, o escritor de Hebreus diz assim, olha, você tem que tirar todo o peso, todo o pecado que, como uma cola, te assedia. Se livra disso, tá? Porque peso não é pecado. Peso não é pecado, mas embaraça. Assistir televisão não é pecado, mas assistir 18 horas de televisão é. Jogar bola não é pecado, mas só jogar bola... Quantos jovens tem aqui que jogam bola? Diga amém. Amém. Né? Ir no shopping não é pecado. Se bem que esse exemplo não é bom. Mas chega lá e gastar tudo que ganha, é. Tocar não é pecado. Cadê o pessoal que toca? Mas só tocar passa a ser. Qualquer extremo que você faça, passa a ser peso na sua vida. Não estou dizendo que é ruim você se disciplinar, estudar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, cuidado que o peso não se transforme em pecado. E se livre disso. Quinta coisa, eles tiveram que lutar contra a desesperança. Não aparecendo nem sol, nem estrelas, versículo 20. Por muitos dias, continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, esse é o versículo base. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Quem está falando isso aqui? Quem está falando? Paulo. Paulo, depois de muitos dias com chuva, sem sol, sem estrelas, Paulo perdeu a esperança. Por isso, olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é Paulo, meu filho? Você é Paulo? Você é? Aquele ali é Paulo, mas eventualmente, até os Paulos, viu Paulo Cassebe, Paulo Abreu, até vocês perdem a esperança. Você pode lembrar aí alguma área da sua vida, um momento da sua vida que você perdeu a esperança? Então navegar é exatamente a história da nossa vida. Viagem é uma forma de dizer o que nós estamos fazendo agora, nós estamos viajando. E nessa viagem a gente perde a esperança. E nessa viagem a gente quer voltar. E nessa viagem a gente não quer mais seguir. A gente quer desistir. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele perdeu. Talvez você seja hoje obrigado a perder, a receber essa palavra aqui, olha. Você perdeu a esperança ministerial.
Você perdeu a esperança material. Você perdeu a esperança de voltar a estudar. Você perdeu a esperança de encontrar um bom trabalho. Você perdeu a esperança de ter o green card nesse país. Não perca a esperança, queridos. Deus é capaz de fazer um milagre para que esse sonho volte a acontecer. Amém? Se eu tivesse numa igreja pentecostal, eu ia escutar um amém bem sonoro. No amém pentecostal. Aprenda que em momentos de desesperança você tem um Deus. Quantos tem um Deus poderoso? Que mesmo não aparecendo o sol, mesmo não aparecendo as estrelas, mesmo não aparecendo o GPS, mesmo não aparecendo um ponto que eu pudesse me guiar, existe um que está acima das estrelas. Aliás, ele conhece as estrelas pelo nome. Eu não sei quantos já viram na astronomia, são 50 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem mais de 50 bilhões de estrelas. E esse Deus, que muitas vezes não aparece nas circunstâncias da sua vida, quando você está desesperado, ele conhece todas elas pelo nome. E se as estrelas não estão aparecendo, se os irmãos não estão te ajudando, Deus ainda continua a seu auxílio. Amém. Deus ainda continua pronto a te ajudar. Deus ainda continua guiando os seus passos. Deus ainda continua com o navio nas suas mãos. E Ele, no momento oportuno, mesmo que você esteja desesperado, Ele vai apresentar a saída. Diga amém. Amém. Por isso, se você perdeu a esperança, você vai recebê-la de volta hoje em nome de Jesus. Amém. Pense no que você perdeu. Pense se em alguma área você perdeu a esperança. A Bíblia diz, e eu acho isso muito sério, a esperança que se tarda faz adoecer o coração. Deus já sabe disso. Então Ele não vai deixar você muito tempo desesperançado. Ah, mas pastor, tem 20 anos que eu não recebi o green card. É o meu caso. E eu estou na fase final desse green card chegar. Chegou o momento. Amém. Amém? Amém. Essa semana minha advogada me ligou e falou, Rui, eles estão demorando 90 dias, era 90 dias, mas agora eles não têm mais prazo para responder. E eu vou ligar para a imigração, você me autoriza? Eu falei, está autorizado. E ela ligou para uma mulher na imigração e disse, eu quero que vocês agilizem o processo do meu cliente. E a mulher foi super grossa com ela, a linha caiu. Oh, glória! Mas ela ficou desesperançada, que coisa difícil. Ela, vou ligar de novo, perseverou. A outra que atendeu era um amor de pessoa. Pegou o caso, abriu, identificou e pode deixar. Eu vou agilizar esse processo. Então, às vezes, na desesperança, Deus derruba a linha e apresenta uma outra que quer ajudar você. Deus tem esses Júlios para te apresentar. No processo do Ricardo, mesmo eu sei que eu acompanhei tudo, bem acompanhado. A gente teve reveses várias vezes. Ele precisava viajar. Mas apareceu lá um homem de Deus, um senador que entrou no processo, ajudou e o documento chegou na véspera da data que ele precisava ir, porque o congresso já estava acontecendo. No dia, exatamente no dia, ele recebeu o papel e viajou à noite. Então nós conhecemos esse Deus, que eventualmente quando você está desesperançado, Ele sabe que Ele não pode deixar você muito tempo aí. Então vai chegar uma hora que Ele vai interferir na sua vida e vai virar essa chave da desesperança para a esperança. Repita comigo, a esperança que se tarda faz adoecer o coração. Meu último ponto é, ele teve que enfrentar privação, escassez. Volta e meia, queridos, mesmo que você seja extremamente abençoado, pode ser que aconteça de você passar por privação, por dificuldade. Isso não é sinônimo de pecado, é sinal de que você está na estação não apropriada para a colheita, é a situação de plantar. Quando você está na situação de plantar, você está colhendo, você está comendo da plantação passada, e aí você tem que dividir a comida com a semeadura. Presta atenção nesse versículo aqui. Visto que os homens, 21, tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, senhores, deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Eu imagino que Paulo fosse chato. Quantos estão comigo? Pelo menos todo Paulo que eu conheço é chato, amém? Amém. Jargão de chato. Eu te disse, eu te falei. Não parece a voz de alguém que você conhece? Eu falei pra você nem jogar bola, agora você chega em casa todo estrupiado. Eu falei pra você, Luiz, fazer 100 milhas. Eu falei. Eu disse. Vou fazer 100 milhas de bicicleta. Pode preparar o rescue.
Pode preparar, porque eles vão se estrepar. Se não aguenta, é o meu lema. Se não aguenta, por que você está aqui? Apóstolo Paulo vai falar algo que às vezes os homens de Deus são levantados para falar com você. E nesses momentos, presta atenção, pode ser que não seja aquela pessoa que está falando com você, é Deus. Deus tem um requinte de usar a gente para falar com você, amados. Então, aquele momento difícil, que a gente aprendeu bastante com as tempestades hoje. Quantos aprenderam algo com essas tempestades de Paulo? Atos 27 e 22, eu quero concluir aqui, ó. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês fizeram besteira? Fizeram. Agora coragem para consertar. Amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado assim, coragem. Dá um 5 mesmo. Coragem, Cardão. Coragem, Paulão. Coragem, André. Coragem, Brenda. Não fique desencorajada, não. E aí, queridos, pois nenhum de vocês perderá a vida. Presta atenção. No primeiro conselho de Paulo, ele dá um conselho prático. Ele põe uma sinalização baseado na esperança. Mas agora, ele vai mudar. Ele está usando um princípio espiritual. Jesus disse isso da mesma forma. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Diga aleluia. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite o anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, apareceu dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É de novo algo aqui que acontece na vida de Paulo quando ele adora. Quando ele estava preso, que ele começou a adorar, os anjos apareceram e o livraram. Aqui ele está no navio que está afundando. Vocês sabiam que no Titanic, quantos viram o filme Titanic? Vocês viram que a orquestra estava tocando no final do filme, mais perto quero estar de ti? Um hino cristão? Quantos viram isso no filme? Isso é fato real. Isso aconteceu de fato no Titanic. Eles começaram a adorar. Paulo está ensinando o caminho da libertação, o caminho da prosperidade, o caminho da bênção, o caminho de entender que Deus protege, Deus manda os seus anjos. E quando Paulo estava adorando, quando Paulo estava ali naquele navio, passando por aquela dificuldade, Deus mandou um anjo para dizer assim, Paulão, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Olha o que a Bíblia está dizendo, quem tem missão não vai afundar no mar. Quem tem propósito, Deus manda anjos para ajudar a cumprir o seu propósito. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Repita comigo, por favor. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos que estão navegando com você. Presta atenção. Pai de família, quero falar com você. Você tem propósito? Deus vai dar a vida de todos que estão navegando com você. Amém. Empresário, você tem propósito? Deus vai dar a vida de todos que estão com você nessa empresa. Amém. Por amor ao povo, Deus restaurou o ministério de Davi. É muito mais do que a gente possa imaginar, queridos. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Escreva aí. Tempestades nos preparam para grandes propósitos. Tempestades são instrumentos de Deus para alinhar você, corrigir você, colocar você no centro da vontade de Deus. Amém. São nas adversidades que nós crescemos. São nas crises que nós temos profundas revelações. São nos momentos de dificuldade que Deus corrige a sua rota. Quando está tudo festivo, quando está tudo maravilhoso, céu de brigadeiro, mar de prato, não acontece nada, você não tem correção, você não cresce, você não aprende. Mas quando o mar fica revolto, você fica sensível. Então diga, sejam bem-vindas as tempestades da vida. Aprenda a dizer, Deus, qual é o protocolo aqui agora? O que eu tenho que fazer? E a gente aprende com Paulo, adora. Creia. Declare, Deus, o Senhor é o Deus das tempestades. O Senhor faz céus e mar obedecerem ao seu comando. Os discípulos disseram assim, quem é este que até os ventos lhe obedecem? E aprenda. Jesus disse em João 16:33, eu disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. No mundo vocês vão ter tempestades, vão ter furacões, vão ter maremotos, vão ter tufões,
vão ter várias coisas adversas, mas Jesus disse: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos vivendo os dias das dores de parto. Maremoto, terremoto é contração. São contrações de uma gravidez que está prestes a acontecer. Jesus está às portas. E as dores de parto vão aumentar. Quem viu contração sabe que elas começam intermitentes, de hora em hora, mas elas vão diminuindo. E eu cheguei, quando nosso primeiro filho, eu cheguei no hospital e a pessoa disse: quanto tempo ela está tendo contração? Ela está tendo de meia em meia hora, ela volta para casa. Eu falei: não, minha senhora, de meia em meia hora já é muito. Ela: não, você vai voltar para cá quando as contrações estiverem de 5 minutos. E demorou. Para sair dos 30 minutos para os 5, demorou umas 8 horas. Mas quando chegou de 5 minutos, eu estava na hora de ter o neném. Então eu imagino que esses terremotos, essas maremotos que estão espaçados, eles vão começar a se concentrar. E Jesus vai estar cada vez mais à porta. Agora, ele não quer uma igreja desanimada. Ele não quer uma igreja que perdeu a esperança. Ele não quer gente que esteja vivendo essas crises e no meio dessas crises dizendo assim: eu estou à deriva mesmo, deixa a vida me levar. Ele não vem buscar esse tipo de gente. Ele precisa de Paulos dessa geração. Ele precisa de gente que esteja entendendo que, embora a gente esteja passando por momentos difíceis, Deus tem colocado dentro da gente uma esperança para que a situação mais difícil que você vive na sua casa, no seu negócio, na vida imigratória, Deus é um Deus que restaura a esperança, amém? Ele quer fazer isso com você hoje. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Efésios 6 fala isso. Para que possam resistir o dia mal, para que vocês possam permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então Paulo chega a Roma, queridos. Diga glória a Deus. Paulo chegou no destino passando por essa dificuldade. Só para contextualizar, lembrar você, o navio afunda. O navio afundou. E eles tiveram que nadar. Aí um dos caras disse assim: tive uma excelente ideia. Quantos lembram? Qual foi a ideia que ele teve? Mata todos os presos. Mata todos os presos, porque eles vão nadar, vão fugir. Aí Paulo deve ter dito assim: eu não sei nadar. Não. Deus tinha um propósito. Ele muda a ideia. Paulo dá uma palavra: não, nós não vamos fugir. Aí ele chega na terra, que beleza, vai fazer uma fogueira. Pega os gravetos, a víbora estava lá. Prá! Os nativos olharam e falaram assim: é só uma questão de 10 minutos. Está inchado, vai morrer, vai cair espumando aí. Não tem soro antiofídico nessa época, morria mesmo. Ele chacoalhou a víbora no fogo, chacoalha a víbora no fogo, amados. Essa serpente que quer destruir o seu propósito, que quer muitas vezes acabar com a sua esperança, chacoalha ela e joga no fogo. Vai queimar, diabo, no inferno. Chacoalha! Na hora que ela grudar em você, você fala: eu posso beber até veneno, que não vai acontecer nada comigo. Chacoalha a víbora no fogo e fala: vamos seguir em frente. E aí o que aconteceu? Ganhou notoriedade. Os caras falaram: Deus, agora ele pode pregar à vontade. Mas ele não ia ficar nessa ilha, não. Ele tinha que ir para Roma. Aí ele vai para Roma, chega preso lá. Amados, sabe o que a Bíblia diz? Já tinha uma igreja funcionando, ele estava indo para visitar a igreja, mas ele não conseguiu chegar até a igreja. E ele deve ter dito assim: será que frustrou o propósito de Deus? Eu não cheguei na igreja, eu cheguei no cárcere. E do cárcere ele nunca ia ter contato com essa igreja de Roma. Mas a guarda pretoriana, a Bíblia diz que ficou toda conhecida de Paulo. Paulo pregou para todo mundo. E essa guarda pretoriana era a guarda de César, tinha 15.000 membros. Ele ficou conhecido de toda a guarda. Ele contou esse testemunho da víbora para toda a guarda. Ele contou que ele deu a palavra, o navio não afundou. Ele contou que ele estava no cárcere e ele cantou e foi salvo. Então, e os guardas iam ouvindo aquilo e ele converteu um grande número daqueles caras. Deus quer fazer algo grande na sua vida, amado. Deus quer fazer algo grande na sua vida. Por isso, vista essa armadura. Porque Apocalipse diz assim: ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim também como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica de pé nesse momento. Adore a Deus nesse momento. Feche seus olhos. Confia em mim, entrega-me, descansa em mim, teu coração.
Papa.